Olá pessoal, bom dia. Nós vamos dar continuidade ao curso de Física Básica 2 e hoje a gente vai falar sobre o princípio de Arquimedes, o princípio do empuxo. Então, o princípio de Arquimedes é o princípio que rege a flutuação dos barcos e daqueles balões, né, dirigíveis, balões de ar, etc. Basicamente, todos nós estamos sujeitos ao empuxo dos fluidos e todo fluido ele exerce essa força de empuxo sobre objetos, certo? Seja esse fluido um líquido ou um gás, né? ou ar, ou atmosfera. E a gente tem aqui alguns exemplos, umas figuras, né? Um objeto qualquer mergulhado num fluido, ele vai ter o peso dele e para ele contrabalancear, para que a aceleração no eixo vertical seja nula, é necessário que exista uma força contrária, né? Que seria exatamente o empuxo que age para cima, que faz com que esse objeto não afunde, né? Então, quando o objeto está flutuando, está parado, essas forças aqui, peso e empuxo, tendem a se contrabalancear, tá? Então, um balão flutuando no ar, ele está sujeito a empuxo, um navio navegando, né, está sujeito a empuxo, ou mesmo um objeto que está totalmente submerso, como esse objeto aqui, por exemplo, ele vai estar sujeito a um empuxo e uma força contrária, né? Mesmo que ele não esteja parado, o empuxo ele é constante. A gente vai fazer alguns exercícios nesse sentido, tá bom? Então, qual a origem dessa força de empuxo? Basicamente, essa força é originada da diferença de pressão entre a parte inferior do objeto que está submerso e a parte superior do objeto que está submerso. Nós vimos do princípio de Stevens, né, que a pressão a uma certa profundidade ela vai depender principalmente ou somente da profundidade do ponto que está submerso, né? Então, se a gente imaginar que isso aqui é um corpo com as três dimensões, mas a gente está vendo aqui só uma dimensão, né? Por exemplo, fica só duas dimensões, só a parte lateral do corpo. Na parte de cima você vai ter uma área, e na parte de baixo também tem uma área, e a pressão feita sobre essa área vai dar origem às forças 2, que a força 2 origina-se devido à pressão 1, que age na área inferior, e a força 1 hidrostática é originada da pressão 1, que age na área superior, certo? E essas forças, nós vamos então trabalhar com elas, e existe uma terceira força ainda, que é devida ao peso do objeto que está submerso, certo? Então nós vamos aqui imaginar, para a gente demonstrar a origem do empuxo, ou o módulo dele, nós vamos imaginar então um corpo que tenha a mesma densidade da água, que pode ser inclusive a própria água, né, que está flutuando, submerso, ou seja, como ele tem a mesma densidade da água, ele não se desloca nem para cima e nem para baixo, porque existe um equilíbrio aí, as forças F1 e F2 estão se contrabalanceando. E devido a esse equilíbrio de forças, a soma das forças que agem nesse objeto, elas têm que ser igual ao produto da massa vezes a aceleração segundo a segunda lei de Newton, né? E as forças que agem seriam então a força F2 que age para cima, a força F1 que age para baixo e o peso que age para baixo. No caso, nós assumimos o sentido positivo para cima, então o peso ele vai ter aqui um sinal negativo e a força F1 vai ter um sinal negativo, certo? Isso é apenas uma convenção. Você poderia ter assumido a força, o sentido positivo para baixo, que chegaria ao mesmo resultado, tá? Então, como eu estou pressupondo que esse objeto está parado, essa aceleração vai ser nula, tá? Se ele estivesse em movimento, imagina que esse objeto é mais pesado que a água, ele estaria se deslocando para baixo.
Então, essa aceleração seria negativa e diferente de zero. Ok? Muito bem. Então, para a gente, supondo que essa aceleração aqui ela é nula, né, que o objeto está parado, ou mesmo que ele não estivesse parado, estando ou não o objeto em repouso, essa diferença aqui sempre será o empuxo. Ou seja, o empuxo, que seria F2 menos F1, menos o peso real, tá, vai dar origem a essa aceleração se o bloco estiver em movimento, que também às vezes é considerado, é chamado de peso aparente do corpo, certo? Seria a diferença do peso real e o empuxo. Então, nós vamos, para efeito de demonstração, trabalhar só com essa diferença, que eu já vou definir aqui com a letra E, tá? Que é referente ao empuxo. Então, a gente vai, partindo aqui dessa definição, encontrar o valor de E. Então, a gente vai fazer a substituição de que F2 vai ser a pressão vezes a área embaixo do bloco, né? E F1 vai ser a pressão em cima do bloco e vezes o produto da área superior também, certo? Fazemos essa substituição. E a pressão, ou melhor, a área, né, para efeito prático, para efeito didático, nesse objeto, ela vai ser igual na parte superior e na parte inferior. De modo que nós podemos colocar em evidência a área e vai ficar então, vai ficar aqui somente P2 menos P1 com a área em evidência. E esse P2 menos P1 eu estou chamando aqui de ΔP, certo? E então, esse ΔP vezes a área vai ser igual ao empuxo. Muito bem. ΔP, como nós falamos nas aulas anteriores, vai ser a pressão manométrica entre os pontos superior e inferior. Né? Eu falei para vocês que a pressão manométrica é a diferença de pressão entre dois pontos. Absoluta, é a diferença absoluta de pressão entre dois pontos. Tá? E lá do teorema de Stevin, nós sabemos que essa pressão manométrica é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a diferença de altura entre esses líquidos. E aí, multiplicado pela área, tem que ser igual a essa força, né? Essa diferença de forças que nós estamos definindo aí como empuxo. De modo que a altura do objeto, o produto da altura do objeto vezes a área, vai dar como origem o volume do objeto. E nós vamos então ter aquela forma final que nós conhecemos lá do ensino médio, né? Que o empuxo ele vai ser o produto da densidade do líquido, no caso, certo? Por que a densidade do líquido? Porque essa equação aqui ela vem do teorema de Stevin. Essa diferença de pressão vem do teorema de Stevin, que trata da densidade do líquido, né? Ou a diferença de pressão no líquido. Tá? Então, vai ser o produto com a gravidade e o volume deslocado de líquido, certo? Que se o objeto estiver totalmente imerso, vai ser o volume do objeto. Se o objeto estiver parcialmente imerso, vai ser apenas a parte que está imersa. Normalmente, essa equação aqui é mais utilizada na resolução dos exercícios. Mas, para efeito de conceito, nós vamos prosseguir multiplicando a densidade do líquido pelo volume do líquido. Esse produto, por definição, vai ser igual ao peso do líquido que foi deslocado pelo corpo. Ou melhor, vai ser igual à massa, né, do líquido deslocado pelo corpo. Só que o produto da massa vezes a gravidade vai dar o peso do líquido que foi deslocado.
Então, é muito comum se definir o empuxo como o peso do líquido que foi deslocado pelo corpo, certo? Então, se você tem, por exemplo, um navio, você tem o mar e você tem o navio deslocando uma certa quantidade de líquido, certo? Esse líquido que foi deslocado, né, quanto maior esse volume de líquido deslocado, maior será o empuxo, né? Porque o empuxo é proporcional ao volume de líquido deslocado, certo? Então, esse líquido pode ser deslocado por essa forma em ponta, como é o caso dos navios, né? Mas pode ser deslocado também por um objeto como se fosse uma balsa, por exemplo. Seria assim. Então, esse volume aqui seria equivalente a esse volume na equação. Tá? O que importa é que quanto maior o volume de líquido deslocado, maior o empuxo. E quanto maior a densidade do líquido, maior o empuxo, certo? Por isso que o empuxo ele é maior, normalmente ele é maior para o mesmo volume deslocado, é maior nos líquidos do que no ar, na atmosfera, porque a densidade do líquido é maior, certo? Apesar de que se você desloca na atmosfera uma grande quantidade de fluido, né, você também vai ter um empuxo grande, como é o caso dos dirigíveis, dos balões e etc. Então, basicamente é esse conceito aí que define o empuxo. E aí você vai ter vários fenômenos relacionados. Por exemplo, quando você está dentro da água, você vai se sentir mais leve, né? Porque o teu peso não vai ser mais o peso real. O teu peso vai ser o peso aparente, né? Vai ser a diferença do impulso e o teu peso real. Isso vai dar o teu peso aparente. Então você se sente mais leve dentro da água. Então você quer que a balança marque um peso menor, joga ela dentro da água, mede, tira uma foto e mostra para os teus amigos, diz que você perdeu peso aí, certo? Então, para a gente fazer um exercício ou assimilar a ideia, nós vamos imaginar aqui, bom, vamos ler o enunciado, né? Para a gente treinar um pouco. Diz assim o enunciado: na figura 4.12, um bloco de massa específica de 800 kg por metro cúbico flutua em um fluido de massa específica 1.200 kg por metro cúbico. Observa que o objeto é menos denso que o fluido, então ele vai flutuar. Se ele fosse mais denso, ele iria afundar. O bloco tem uma altura de 6 metros, que é chamado de agazão. Então, ele pergunta qual é a altura da parte submersa do bloco, certo? Então, para você fazer esse problema, você vai primeiro observar que o bloco está em repouso, logo a aceleração é zero, é a primeira observação. De modo que a diferença das forças que agem para cima e para baixo, que é exatamente o empuxo, e a diferença dessas forças com o peso, naturalmente, né, ou seja, o empuxo menos o peso, deve se anular. Então, você vai ter aqui o empuxo menos o peso igual a massa vezes a aceleração, que é igual a zero, nesse caso em particular, certo? O empuxo você sabe que é o produto da densidade, gravidade, volume deslocado, certo? O volume deslocado, nesse caso, não é igual ao volume total do objeto, é somente a parte que está submersa. E a massa do bloco, você vai considerar o volume inteiro do bloco, certo? Que vai ser a densidade vezes o volume todo do bloco, vai dar a massa total do bloco, vezes a gravidade, vai dar o peso do bloco, tá? Que é a força da gravidade. Muito bem. Para concluir aqui, dar prosseguimento ao raciocínio, você deve lembrar que o volume submerso do bloco vai ser igual à altura
que está submersa vezes a área da base do bloco, que é o produto das duas dimensões laterais. Então, essas dimensões C e L, elas vão ser comprimento e largura. Tá? Vezes a altura vai dar o volume deslocado. Só que no caso seria aqui, né? Seria comprimento, largura e vezes o Hzinho, que é a altura que está submersa. Então, isso vai dar origem ao volume submerso. E o volume total vai ser comprimento, largura, vezes Hzão, né? Que vai dar o volume Vzão. Muito bem. Feito isso, eu vou substituir o volume do fluido deslocado aqui e o volume do bloco aqui, né? E nós vamos ficar, então, com a seguinte igualdade. Rodo fluido, volume deslocado de fluido vezes a gravidade, que seria equivalente a essa relação, né? Menos densidade do corpo, porque aqui é referente à massa do corpo, né? Volume do corpo vezes a gravidade vai dar origem a essa relação. Isso aqui é zero porque o corpo está em repouso dentro da água ou em cima, né, na superfície da água, de modo que você vai poder pegar esse termo negativo, jogar para o outro lado e vai dar origem a uma igualdade da qual essas dimensões CL vão se cancelar. E você vai isolar a densidade do fluido, tá? Jogando o H para aqui para baixo, ou seja, dividindo, né, o outro lado, você vai encontrar a densidade do fluido que você deseja saber. Mas não é isso que você está procurando, não é a densidade do fluido. Você quer saber a altura que está submersa, ou seja, o Hzinho, né? Então, você pode inverter essa relação. Você pode jogar o Hzinho para cá e a densidade do fluido para cá. Você vai dar origem a essa igualdade aqui. Tá? De modo que o Hzinho, que é o que você quer calcular, vai ser a densidade do corpo sobre a densidade do fluido vezes a altura total do fluido. Então, você tem todos esses dados e você vai ver que esse corpo, que tem 6 centímetros de altura, ele só vai estar submerso 4 centímetros. E não vai estar totalmente submerso, né? Então, essa relação aqui, ela é bem geral e ela serve para qualquer corpo, para qualquer sistema que está flutuando, né? Que você conheça as densidades do corpo e do fluido, né? Ou do fluido do corpo. E a altura total do corpo, certo? Então, por exemplo, né? Vamos aplicar essa mesma relação para uma outra pergunta, né? Você sabe que os icebergs, eles ficam parcialmente submersos na água, tá? Então, olha aqui, você está vendo aqui um iceberg, né? É apenas uma pequena ponta dele, a ponta do iceberg, como diz o ditado, né? Ela está aparecendo, porque a maior parte do iceberg está embaixo d'água. E isso é muito bem visualizado ou explicado, né, na equação que nós vimos agora. Porque, olha, a parte, o Hzinho, que é a parte que está submersa, né, o Hzinho, ele vai ser a densidade do iceberg dividido pela densidade do fluido. Tá? Como o iceberg é feito de gelo, essa densidade é muito próxima dessa, só que ela é ligeiramente menor. Então, isso aqui vai dar uma coisa muito próximo de 1. Vai dar 0,9 alguma coisa. Quer dizer o quê? Que o Hzinho, ele é muito grande, né? Ele é quase, o corpo está quase totalmente submerso, o iceberg, tá? E aí por isso que só a ponta dele vai estar aparecendo. Então, quando você substitui aqui nessa relação
Por exemplo, se eu quiser saber qual a relação percentual entre o que está submerso, e entre a altura total do iceberg, é só dividir as densidades, né? A densidade do gelo pela densidade da água. Isso aqui vai dar uma coisa próximo de 1, 0,9 mais ou menos, ou seja, 90% do iceberg está embaixo d'água. Apenas uma pequena fração dele está exposta. Por isso que quando barcos grandes se chocam com o iceberg, você vai ver um dano grande, porque a ponta está ali segurando uma pedra gigante. Na verdade, o barco está batendo uma pedra bem grande de gelo. Certo? Então vamos fazer aqui uma segunda. Vamos para a letra B, né, desse problema, que diz o seguinte: se o bloco é totalmente imerso e depois liberado, qual é o módulo da sua aceleração? Tá? Então você vai pegar o barco e vai segurar ele. Lembra aquele exemplo que a gente faz com. Você já deve ter brincado com isopor na água. Né? Você puxa o isopor na água, afunda e larga. O isopor ele vem embora para a superfície e dá um saltozinho. Né? Devido a densidade dele ser muito pequena, ele vai querer voltar para a superfície. Então, essa aceleração que está subindo aí é como se fosse um peso negativo, né? Um peso para cima. Seria uma aceleração para cima. Então, a pergunta é: qual é o módulo da aceleração? Né? Então, você vai pegar as forças que agem, fazer a diferença, tá bom? O empuxo age para cima, então a gente está supondo que o eixo positivo é para cima, menos o peso, né? Vai dar MA. Então você conhece, né, os valores do. Bom, você pode substituir colocar o peso para o outro lado. Opa, não pode porque a aceleração não é zero. Você vai apenas substituir os valores, né? O empuxo é ρgv, o peso, sendo que o ρ do líquido, né? E o volume, no caso agora, o volume deslocado é o mesmo, porque o peso está totalmente, o corpo está totalmente submerso. Então esses volumes são iguais, certo? E a gravidade, né? Isso aqui vai dar origem ao peso do bloco. Muito bem. E do outro lado, a massa vezes a aceleração. Massa de quem? É a massa do bloco, ou seja, a densidade do bloco vezes o volume do bloco, vezes a aceleração. Apenas no termo do impulso que você vai usar a densidade do fluido. Bom, como o volume está presente em todos os termos, naturalmente ele pode cancelar, você pode dividir tudo por V. Além disso, nesses dois termos aqui, você tem a gravidade como um termo em comum, que você vai poder colocar em evidência. E aí você ficar com esse resultado final aqui, que o volume saiu e a gravidade ficou em evidência. E do outro lado ficou somente a densidade vezes a aceleração. Desse modo, você está querendo a aceleração, você vai isolar a aceleração, pegando esse termo e dividindo o outro termo aqui. Você vai ficar com essa relação, né? E agora você pode substituir os valores, certo? Para deixar nessa forma que é muito simples. Basta você colocar para dentro, deixa o G do lado de fora. Aí você vai pegar e fazer esse termo dividido por esse e ρ dividido por ρ dá 1, né? Então vai ficar ρ do fluido pelo ρ do bloco menos 1, que vai dar origem a essa equação aqui embaixo. E aí você pode substituir os valores que você já conhece, e substituindo esses valores você vai ficar aqui com uma aceleração de 4,9 metros por segundo ao quadrado, ou seja,
quase que a metade da aceleração da gravidade, tá? Então é como se o bloco estivesse caindo para cima, né, entre aspas, com uma aceleração que é a metade da aceleração da gravidade, tá certo? Essa é um problema bem interessante que você pode... E aí tem outros que você pode aplicar, que existem no livro, você pode exercitar. E por enquanto é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai estudar um pouquinho do princípio de Pascal. E as dúvidas referentes a esse vídeo nós vamos tirar na sala virtual. Então assistam, e se não entenderem, assistam de novo e anotem as dúvidas, e na sala virtual a gente conversa, tá? Bom dia, boa noite a todo mundo, boa tarde para quem está estudando aí no seu horário. Até mais.